Olá, vamos para mais uma aula da Fátima, aula de Química. Hoje nós vamos continuar a matéria de radioatividade. Hoje nós vamos falar sobre cinética das desintegrações, ou seja, nós vamos falar sobre meia-vida. O que é a meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para que a metade dos núcleos radioativos se desintegre. Nós já vimos que elementos radioativos são aqueles que têm um núcleo instável. E à medida que vai se passando o tempo, ele vai se reduzindo pela metade. Então, aqui eu coloquei um gráfico para vocês, onde este gráfico representa o decaimento radioativo. Então, sempre vai começar com uma quantidade qualquer e à medida que vai se passando a meia-vida desse material, ele vai decaindo pela metade. Eu coloquei aqui alguns elementos que são usados na medicina. O tecnésio 99, essa daqui é a meia-vida dele, e ele é usado quando se quer fazer um tratamento em ossos e fígado. Nós temos o sódio 24, cuja meia-vida é 15 horas, usado no sistema circulatório. O iodo 131, que a meia-vida dele é de 8 dias, ele é usado para analisar a tireoide. O rádio 222, cuja meia-vida é 4 anos. O cobalto 60, cuja meia-vida é 5 anos. E o césio 131, cuja meia-vida é 30 anos, ele é usado em radioterapia. Vocês sabem que para o tratamento de câncer é usado elementos que são radioativos para matar a célula cancerígena. Mas como a gente trabalha com isso nos exercícios? Então vamos lá. Exemplos. Primeiro, um material radioativo tem meia-vida de 4 horas. Partindo de 200 gramas, ou seja, 200 gramas é a minha massa inicial. Que massa de átomos radioativos resta após 12 horas? Então, lembra, meia-vida é quando é o decaimento de metade da quantidade que eu tenho. Qual que é a minha meia-vida? 4 horas. Então, de 4 em 4 horas, cai essa quantidade pela metade. Então, vamos lá. Eu tenho 200 gramas que o exercício deu, que é a massa inicial. Daqui 4 horas, eu vou ter quanto? Quanto que é a metade de 200? Eu ainda vou ter 100 gramas. Cai pela metade. Aí, daqui mais 4 horas, eu vou ter quanto? Ó, se era 100, eu vou ter 50 gramas. Posso parar aqui? Não. Por que não? Porque eu disse que eu quero depois de 12 horas. E se eu somar aqui, eu só tenho 8 horas por enquanto. Então, precisa cair mais 4 horas, passar um tempo de mais 4 horas. Se era 50, passa a ser 25 gramas. Já deu minhas 12 horas? Deu. Então, daqui 12 horas, eu terei 25 gramas desse material radioativo. Vamos num segundo exemplo, ó. Determine a meia-vida. Esse exercício eu não tenho a meia-vida. Dos átomos de uma amostra radioativa, sabendo que eu tenho 63 horas de desintegração, certo? Eu tenho o tempo que demorou. E eu tenho que 40 gramas se reduziram a 5 gramas. Então, eu tenho a massa inicial 40 e eu tenho a massa final 5. Vamos ver quantas meias-vidas foram necessárias para eu atingir 5 gramas. Então tá. Aqui, lembrando que meia-vida é representado pelo pezinho, tá? Então, se eu passar uma meia-vida, eu vou ter 20 gramas, porque cai sempre pela metade. Se eu passar mais uma meia-vida, eu vou ter 10 gramas, porque 20, metade é 10.
Se eu passar mais uma meia-vida, eu vou ter 5 gramas. Posso parar aqui? Posso. Por quê? Porque a massa final é 5 que o exercício deu. Então, quantas meias-vidas foram necessárias para sair do 40 e chegar no 5? 1, 2, 3 meia-vida. 3 meia-vida equivale a quanto tempo? 63 horas que o exercício deu. Então, P igual 63 dividido por 3, 21 o quê? Horas. Porque como o meu tempo foi em horas, a minha meia-vida é em horas. Um terceiro exemplo também. Vocês podem ter... Um terceiro exemplo tá aqui, ó. Sabendo que a meia-vida de um isótopo é de 5 horas. Então, eu tenho a minha meia-vida. Qual é a porcentagem da amostra inicial que restará após 15 horas? Eu não dei a massa, mas como eu faço para descobrir a porcentagem? Todas as vezes que a gente começa algo, significa que nós temos 100%, certo? Então, eu tenho 100%. A minha massa inicial é o total que eu tenho, 100%. Depois de 5 horas, eu vou ter quantos por cento? 50, porque sempre cai pela metade. Depois de 5 horas, eu vou ter quanto? Qual que é a metade de 50? 25%. Posso parar aqui? Ainda não. Por quê? Porque são 15 horas e até agora só decaiu 10 horas. Mais uma de 5 horas. Qual a metade de 25? 12,5%. Então, qual é a minha porcentagem ao final de 15 horas? 12,5%. Um outro assunto que nós vamos trabalhar é a fissão nuclear e a fusão nuclear. O que é fissão? Sempre que vocês ouvirem a palavra fissão nuclear, lembrem de quebra. O que é quebra? Quando quebra um núcleo grande em núcleos menores. E o que se usa para quebrar esses núcleos maiores? Usa-se o nêutron. Por que o nêutron? Porque o nêutron não tem é uma partícula sem carga elétrica. Então, ele entra com facilidade dentro do núcleo. Então, o núcleo, melhor dizendo, ele é bombardeado por nêutrons. E quando, por exemplo, um exemplo que eu coloquei aqui, o urânio. Quando o núcleo do urânio é bombardeado por nêutrons, ele se quebra, formando núcleos menores, novos elementos químicos e liberando uma grande quantidade de energia. Lembrando que tudo que eu tenho antes em massa, eu tenho que ter depois. Tudo que eu tenho número atômico antes, eu tenho que ter depois. Então, lembrem-se, fissão nuclear quebra o núcleo em núcleos menores. A primeira vez que a fissão nuclear foi utilizada, ela foi utilizada nos Estados Unidos em 1945. Não foi por uma boa causa, foi usada para a produção da bomba atômica, certo? Então, quando esta quebra do núcleo acontece de uma maneira sem ser controlada, acontece uma grande explosão. Agora, atualmente, esse processo da fissão nuclear, ele é utilizado em reatores nucleares, em usinas nucleares, aonde acontece a produção de energia elétrica, em países que não têm tantas maneiras de se ter a energia elétrica, tá? É perigoso? É. Porque se tem uma emissão de radioatividade, com certeza vai causar sérios danos, tá? Mas hoje, essa fissão nuclear, que é a quebra de núcleos, ela é usada controlada, tá? Isso se usa nos reatores. Nós temos agora a fusão nuclear.
Muitas vezes, quando a gente ouve fusão, a gente imagina na questão do descongelar, né? Alguma coisa, fusão. É o processo de água sólida para água líquida. Mas essa fusão nuclear é a união de átomos. Enquanto fissão era a quebra de núcleos, a fusão é a união de núcleos. E quando se une esses núcleos, forma núcleos maiores, claro, tá unindo. E acontece a liberação de grande quantidade de energia, certo? Isso é o que acontece no Sol. Por que o Sol consegue liberar tanta energia? Porque no Sol os átomos de hidrogênio se unem, formando átomos maiores, que é o átomo de hélio, e liberando grande quantidade de energia. O primeiro uso da fusão nuclear foi a bomba de hidrogênio. E para atingir a fusão, para atingir a temperatura necessária, quando foi explodir a bomba de hidrogênio, foi necessário colocar uma bomba atômica dentro da bomba de hidrogênio, para que essa fosse o estupim do estouro, porque quando a bomba atômica explodiu, atingiu a energia necessária para explodir a bomba de hidrogênio, tá? Então, ela é muito pior do que qualquer bomba atômica. Até a próxima aula.